one, fight! Hadouken! Hadouken! E aí, pessoal? Wellington na área, Cindy Nerd, vamos lá! Opa, aqui é o Juninho, tudo bem, pessoal? Hoje o programa tá muito legal, hoje o programa tem muita porrada. Hoje a gente vai falar de Street Fighter. Roda a vinheta! Vamos lá, Street Fighter, assunto extenso, porém muito divertido, galera da velha guarda, o pessoal da nova geração também curte bastante, mas vamos lá, começar a história que começou quando? Começou em meados de 87 com Street Fighter 1, aquela coisa bem arcaica, Ryu de sapatinho vermelho. Barbaridade. Só tinham 2 personagens selecionáveis naquela ocasião, Sim. Era Ryu e Ken. Mas ali um jogo de arcade que na época fazia muito sucesso. Videogames caseiros não eram tão acessíveis assim. Sim. Então, se você quisesse jogar, você tinha que ir num fliperama mais próximo da sua casa. Foi muito gostoso, porém o jogo Street Fighter na época não fez o sucesso que todo mundo já conhece hoje em dia, né? Que é Street Fighter. Exatamente, porque no Street Fighter 1 a movimentação dos personagens era muito travada, os próprios golpes especiais, além de difíceis de fazer, eles não tinham um visual tão legal, ou seja, não era um jogo tão atraente. Ele também não tinha propriamente um enredo, igual as sequências da franquia. Eu me apego muito no enredo, gosto muito de uma história, viu, Júnior? Sim, sem dúvida. Deixa eu contar uma curiosidade pra você aqui. Você sabe que quando eu conheci Street Fighter 1, era uma época que os computadores caseiros estavam começando a aparecer com o sistema MS-DOS, que era a tela totalmente verde. E aí quando eu conheci o Street Fighter, esse Street Fighter 1, a tela também era toda verde e eu achava que aquilo era natural. Você tem noção, rapaz? Então, a minha experiência com Street Fighter 1, na verdade, foi diferente, porque a minha primeira experiência com Street Fighter 1, eu nasci em 1990, né? Puxa, foi um emulador. Então, tipo, eu já vi com as cores originais, os áudios originais, mas ainda assim, eu não achei tão atraente porque a minha primeira experiência com Street Fighter mesmo foi no Street Fighter 2, que é de quando, Wellington? 1992, The World Warrior. Muito bom, exatamente. Fliperama também, Júnior. Peguei, joguei muito em fliperama, selecionáveis ali 8 personagens, famosíssimos 8 personagens. Vou falar rapidinho: Ryu, Ken, Honda, Edmond Honda, Gaio, Blanca, Chun-Li, Zangief e Dhalsim, né? Uma mecânica completamente remodelada, nova, especiais mais simples de se fazer. Realmente aquilo na época era revolucionário. Sim, sem falar que os sprites deles são mais bonitos, os cenários são mais elaborados, a qualidade de som dele também é muito boa. Um sistema 2D para a época fantástico. Exatamente, revolucionário. Tanto que foi aí que o Street Fighter 2 ele finalmente ganhou, a franquia Street Fighter ganhou os fãs que ela tem. Foi um grande sucesso nos fliperamas e foi quando finalmente a série entrou no gosto dos jogadores dos torneios. Sim. De jogos. Sim. Mas levando em consideração que nessa época, hoje sim, isso abrange o mundo todo, mas nessa época que você está falando aí, Júnior, abrangia mais aquela região asiática, né? Sim. Quando eu digo Ásia, refiro a Japão especificamente, né? Sim. Mas assim, gente, é uma história muito rica. Vamos falar aqui muito, o nosso programa vai ser dividido em 2 partes, né, Júnior? Sim, uma parte para falar sobre os jogos e outra parte para falar sobre a história por trás de Street Fighter. Muita história, muita história. Exatamente. Mas, Júnior, vamos lá. Street Fighter 2 The World Warrior. Foi muito legal, mas veio um sucessor, que não foi o Street Fighter 3. Qual Exatamente. foi? O sucessor dele foi o Street Fighter Champion Edition, Street Fighter 2 Champion Edition. Que veio uma coisa fantástica. Conta aí pra gente. Exatamente, que no antecessor dele, que era o The World Warrior, você tinha esses 8 personagens selecionáveis, e após você derrotar esses personagens selecionáveis com o seu boneco, você enfrentava os 4 chefões, que no caso eram o Balrog, o Vega, Sagat e finalmente o Bison. Vou te contar uma curiosidade. Você sabe que lá no Japão e aqui nos Estados Unidos alguns personagens mudam de nome, né? Sim. O Bison passa a se chamar Vega, o Vega se chama Bison. É que na verdade existe uma explicação plausível para isso.
é que na versão japonesa, quando eles deram os nomes de alguns personagens, principalmente em relação ao Balrog, que na versão japonesa se chama M. Bison, que na verdade o personagem era uma homenagem ao lutador de boxe Mike Tyson. Ou seja, o nome do lutador era Mike Bison. Só que por questões de direitos autorais, por questões de direito de imagem, a Capcom teve que fazer essa alteração. E daí o M. Bison foi pro Bison, né, que a gente conhece aqui no Brasil, que é de Mighty Bison, ou seja, poderoso Bison, entendeu? Sim. It's the mighty bison. Eu prefiro o Bison mesmo. Eu também, velho, funciona. Continua, você tá falando pra gente da versão Champion Edition, né? Sim. E aí a gente podia selecionar esses personagens. Exatamente. A novidade que a Champion Edition trouxe é você poderia jogar com os personagens que na versão anterior eles eram chefões. Sim. Ou seja, você finalmente teve a oportunidade de jogar com Vega, de jogar com Balrog, de jogar com Sagat, de jogar com Bison e descobrir os golpes desses personagens. Que a gente achava que eram fantásticos, né? Mas quando a gente pegava pra jogar, via que não era tão fantástico assim. Exatamente. Você tinha que mostrar ali toda a sua habilidade como jogador, né? Exatamente. Ô Júnior, então, depois do Champion Edition, né, Street Fighter 2 ele lançou aí mais algumas versões aí de Street Fighter 2, né? Aí veio uma de Neo Challengers, né? Que acrescentavam mais 4 novos personagens. Conta pra mim, quais são esses 4 novos personagens e como ele se insere aí nesse Street Fighter 2? Então, o Street Fighter 2 The New Challengers, ele incluiu mais personagens ainda, que seriam a Ken, o DJ, o Fei Long e o T-Hawk. Que inclusive esses personagens eles aparecem no decorrer da história em outros jogos da franquia. Sim. São novos personagens com novos poderes. Toda a mitologia do Street Fighter, na verdade, a gente pode falar que ela começou a ser construída de verdade no Street Fighter 2. Sim. Inclusive, logo após a The New Challengers é lançado o Street Fighter 2 Turbo. Nossa, esse eu quero falar. Uma mecânica fantástica que surgiu no Street Fighter 2, né? Nesse Street Fighter 2 Turbo. O que é essa mecânica? O Super. Você tinha ali uma barra de acúmulo, né? de energia, que no decorrer do round, Júnior, você poderia ali, se você tivesse acumulado o total dessa barra de energia, você poderia soltar o Super. Cada personagem ali com o seu golpe especial, que se transformava num Super. Eu quero exemplificar aqui o Ken, que tinha o Shoryuken, né? E ele soltava um Super Shoryuken. E tipo, era um que a mais você terminar um round com um Super, Júnior. Com certeza. Você às vezes estava ganhando de Perfect, mas você não estava acumulado ali a sua barra de Super. Você esperava, juntava, você perdia o Perfect. Eram animações diferenciadas, né? Sem dúvida. Tipo, era uma animação que a gente queria ver. E outra coisa muito bacana e que prova que Street Fighter 2 é o início da construção da mitologia de Street Fighter, é que no Street Fighter 2 Turbo finalmente foi inserido o Akuma. Rapaziada, pra quem aí nunca ouviu falar do Akuma, que eu acho muito pouco provável, né? O Akuma, de todas as séries de luta, é o cidadão mais casca-grossa de todos os personagens de série de luta. Por sinal, os golpes dele são muito semelhantes com os de Ken e Ryu, mas ele tem um diferencial. Eu vou ler aqui, rapaziada, porque o nome em japonês, a versão em japonês e a versão em inglês, mas as duas são muito difíceis de ler. A técnica Shinshun Goku Satsu. Fala em inglês aí pra nós. Ou seja, o Wrath of Raging Demon. A famosa tela branca do Akuma. Aquilo ali, meu amigo. E esse Street Fighter Turbo demonstrou aí esse personagem que acrescentou aí na série e que depois nunca mais faltou. Dependendo da brincadeira, do campeonato, os caras proíbem de jogar com Akuma, né? Exatamente. Porque o cara é brabo mesmo, hein? Exatamente. E daí então, após o Akuma finalmente ele ser introduzido à franquia, foi lançado a série Alpha, o Street Fighter Alpha. Momento da franquia que eles buscam remontar toda a mitologia, toda a história, mostrando a origem das rivalidades, das amizades também. Sim. Aí, Júnior, é bacana estar falando aí para o nosso telespectador que a princípio a gente tinha dito que o jogo Street Fighter até então não tinha enredo. E as poucas
falas, descrições, eram enredos muito pobres, vamos dizer assim, né? Eram fragmentos ali espalhados. Isso, mas vindo a série Alpha e dali por diante, a Capcom tomou esse cuidado. Assim como eu acredito que vários outros fãs, outros nerds e tudo mais, gostam de uma bela historinha. Sim, com né? certeza. Você vai jogar e tudo mais. Então, com a série Alpha, veio e acrescentou isso de maneira riquíssima. Quero dizer, acrescentar aqui, Júnior, antes da gente estar prosseguindo, que apesar da gente estar colocando esta ordem cronológica do lançamento dos jogos, não necessariamente da ordem cronológica do enredo do jogo, é isso? Exatamente. Então a gente vai deixar isso para uma próxima. A série Alpha, ela foi a série do Street Fighter que começou com a introdução de personagens de outras franquias da Capcom. Sim. Como, por exemplo, o Code, o Rolento, Sim, o Guy, o próprio Sodom, que no Final Fight 1 ele é um chefão. E eu gosto tanto disso porque assim, o meu primeiro jogo de fliperama foi o Final Fight. E de repente você vê esses personagens introduzidos no meio do Street Fighter. Sim. E assim, são personagens que são o mesmo mundo, né? Sim, exatamente. É o mesmo universo que eles estão ali. Então, e é claro, a série Alpha ela manteve a mecânica dos especiais, ela manteve a mecânica do Super e ainda adicionou algo mais à série, que é mais velocidade. Foi aí que Street Fighter começou a ficar mais rápido, começou a ficar mais dinâmico e principalmente inseriram a mecânica de você fazer golpes desencadeados, de você fazer as famosas sequências dentro do jogo. Combos. Exatamente, os combos. Sim. Como a gente disse, série Alpha 1, 2 e 3. Consequentemente, foram a cada episódio que vinha vindo, ia aumentando ali os personagens. No Alpha 3, a tela ficou gigante, cheia de personagens, mas tem jogo maior ainda. Calma aí que a gente chega lá. Cenários bidimensionais cada vez mais elaborados, mais sofisticados, mas nada tão bom que não possa melhorar. Aí, agora sim, vamos falar de Street Fighter 3. Street Fighter 3, inclusive, uma curiosidade, é o meu favorito da franquia. Verdade? Verdade, Street Fighter 3 é o meu favorito da franquia. Apesar dele não seguir a mesma lógica dos jogos anteriores, mesma dinâmica, que tinha como protagonistas o Ryu e o Ken, o Street Fighter 3 ele inseriu como protagonista um personagem chamado Alex. Sim. E o Street Fighter 3 ele é bacana porque também ele insere novos personagens. Muda, desculpa atrapalhar, ele muda a visão de mestre, de chefe, né? Sim. Que em todo Street Fighter, quem conhece Street Fighter sempre tá ali o Bison, né? Uma vez foi o Sagat, sempre tá o Bison ali, numa ocasião foi o 7, e por aí vai. Depois a gente vai desmitificando isso. Já no Street Fighter 3, ele coloca uma coisa mais mística, né? É o Gil. O Brasil tá lascado! É Gil o nome, Gil. na verdade. O mestre do Street Fighter 3 é o Gil, que ele nada mais é do que um semideus que foi inserido ali na história. É basicamente... Ele é muito apelão. É basicamente a jornada em busca por poder e para controlar o mundo e a humanidade e tudo mais. Mas o que é bacana do Street Fighter 3 também é que você é apresentando a novos personagens. Sim. E assim, Da velha guarda, o que tá ali é o Ken, Ryu, a Chun-Li Sim. e o Akuma. E o Akuma. O resto O restante. não se conhece mais ninguém. Exatamente. Por exemplo, tem o Dudley, que é o boxeador. Helena. Diferentemente do Balrog, ele é britânico e ele não é um vilão, muito pelo contrário. A premissa dele é de um personagem que luta limpo. Tem a Helena, que é Quênia. sim, capoeirista. Foi incluso o Ouro, que inclusive está no Street Fighter 5 agora. E uma coisa muito bacana que o Street Fighter 3 trouxe pra gente foi a possibilidade de você poder escolher qual seria o super do seu personagem. Ou seja, você poderia rejogar com o seu personagem para descobrir como que é o outro super dele. Inclusive o Street Fighter 3, ele foi revolucionário na questão tanto dos sprites dos personagens, que realmente ficaram muito bonitos, com movimentação muito fluida, muito bem animada, quanto nos efeitos visuais. Que uma coisa que o antecessor não tinha é, por exemplo, a mudança de câmera.
Sim. Conforme o personagem dava um golpe. Vou dar um desconto, né? As máquinas foram melhorando. Sim, exatamente. Suporte. Mas ainda assim é um diferencial. Street Fighter 4. 2010. 7ª geração. Os consoles caseiros já são mais bem-vindos na casa dos nerds, né? Não precisamos mais sair de casa. Na realidade, a gente precisa somente para ir comprar o jogo. E hoje, em 2021, nem para isso mais a gente precisa, né? A gente já compra o jogo de casa mesmo e ele chega na hora. Inclusive, sou um grande adepto das mídias digitais aí. Isso aí. Então, Street Fighter 4, na realidade, eles foram divididos aí em algumas versões, né? Ele chegou até o Ultra. E aí, na realidade, o que mudava, né, entre a versão Street Fighter 4 e até a versão Ultra, foi ali que foram acrescentadas algumas dinâmicas diferentes no jogo. A possibilidade de você poder escolher o super especial. Sim, também. algumas DLCs. É o Street Fighter hoje com o maior número de personagens. É um jogo, Júnior, que eu me diverti muito jogando online. Sim. Um jogo de ótima performance online, né? Apesar da nossa internet não ser das melhores, né? Sempre dava uma complicadinha, mas assim, ainda assim eu acredito que foi uma das melhores performances online. E sem falar também que assim, ele introduziu outras inovações para o universo Street Fighter também, né? Que assim, o Street Fighter, os jogos nativos, mesmo, com selo Street Fighter feitos pela Capcom, até então eles sempre foram feitos em 2D. E finalmente o Street Fighter 4, apesar da jogabilidade 2D, os personagens, os cenários são todos em 3D, o que deu uma melhor visão pra gente de vários golpes dos personagens. Os especiais ficaram mais bonitos. Sim. Os efeitos visuais, a qualidade de iluminação de cada cenário. Cenários mais interativos também, em termos de você quebrar coisas no cenário. Sim. Eu quero dizer, acrescentando aí, Júnior, que o Street Fighter 4 ele melhorou o mecanismo de todos os personagens de forma geral. Eu quero até fazer uma comparação aqui, que, por exemplo, Street Fighter 2, ninguém queria, por exemplo, eu falo aqui, pelo menos onde eu vivi, né, na minha região, que ninguém queria jogar com o Zangief, por exemplo. Sim. Era um personagem lento, um personagem de, sabe, dinamismo zero. Sim. Né, na hora de estar jogando. O que mudou muito é Street Fighter 4. Sim. Né? Ele já ficou mais dinâmico, né? Ele já ficou mais ágil, vamos dizer assim, e sem contar que ele ficou muito mais forte. É que na verdade, jogo após jogo da franquia, eles foram melhorando a questão do balanceamento entre os personagens, entendeu? Sim. Até que chega num ponto que qualquer personagem acaba se tornando jogável. Sim. Eu acredito que no Street Fighter 4 melhorou demais todos. Sim, exatamente. Todos. Tanto que o Street Fighter 4, até hoje, ele é considerado melhor que o 5 em termos de balanceamento. Sim. Porque, por exemplo, a gente está falando disso, a gente começou, no caso, falando de Street Fighter 2, né? Veio a série Alpha, né? O Street Fighter 3, o Zangief, por exemplo, não participou, mas na série Alpha não melhorou tanto, melhorou um pouquinho, mas não melhorou tanto, né? Mas, como você mesmo já disse, o Street Fighter 4 isso melhorou muito. Tanto que a Capcom levou mais de 10 anos para lançar o Street Fighter 4. Olha aí. Ou seja, a ideia da Capcom mesmo era revolucionar os jogos de luta. Tanto que o Street Fighter 4 ele perdurou por anos nos torneios da vida por aí. Sim, sim. Eu joguei muito. Não joguei torneio. Não, eu joguei um Ten Games em 2010. Olha só. Eu joguei um Ten Games. Por sinal, cheguei nas quartas de final naquela ocasião. Só um viciado. Por último, mas não menos importante, Street Fighter 5, 2016. saiu exclusivamente para PlayStation 4 e PC. Xbox ficou de fora. Fizemos um programa lindo do Xbox, né? Sim. Programa. Mas Xbox, me perdoa, mas eu gosto muito de Street Fighter e não podia deixar de ter esse, né? Então, Street Fighter 5 ele foi lançado em 2016
A princípio, eu fiquei meio ressabiado, Júnior. Porque o jogo não tinha o mecanismo arcade. Sim. Colocou um modelo história meio mequetrefe ali. Falei, não, os caras da Capcom não fizeram isso. Não, é que na verdade o Street Fighter V ele foi muito polêmico. Eu vou dizer pra você por que ele foi polêmico. Quando ele foi lançado, ele já começou com poucos personagens. Com muito poucos personagens. Ou seja, praticamente não tinha o que fazer no jogo. Os jogadores começaram a reclamar, aí eles finalmente lançaram o modo história que vem via DLC, gratuita. Mas ainda assim ou seja, é um conteúdo adicional, você tem que baixar de novo ali no jogo. Aí voltou a reclamação que tinha poucos personagens. Aí eles começaram a lançar mais personagens, porém via DLC. Que custa um dinheirinho. É um jogo bom, né? Tem muita gente que critica e tudo mais. Que o jogo é péssimo, o jogo é isso. Pra mim, o jogo é bom. O ruim do jogo é você ter que ficar gastando com ele mesmo depois que você compra a mídia, que não é barato. E é muita grana mesmo. E o preço do produto final vai lá pro alto. Sem dúvida. Eles lançaram uma Champion Edition do Street Fighter V com mais personagens e tudo mais. Só que daí veio o problema depois, que eles anunciaram como a versão definitiva do jogo. Aí eles começaram a lançar mais personagens por DLC. Ou seja, Street Fighter V ele é um jogo legal, gráficos bonitos, tem uma nova mecânica que se chama V-Trigger. Ou seja, o super do seu personagem é diferente se você tá com o V-Trigger ativado, entendeu? Ou seja, já é um diferencial. Eu, sinceramente, eu não tenho tanto a falar sobre esse jogo, porque eu acho que ele é um vacilo da Capcom. Infelizmente, apesar de eu gostar muito do Street Fighter, nesse quesito ele pegou pesado, viu? Mas enfim, Street Fighter V tá aí, a gente joga ele em PlayStation 4 e PC. Pra gente concluir aqui rapidinho o nosso programa de hoje, né, que a gente já tá com o nosso horário estourado. Mas vamos lá, quero falar aí de Street Fighters e seus derivados, rapidinho. Nós tivemos aí Street Fighters feito por outras empresas também, né? Que foi Street Fighter X, que depois fez X Plus, que fez X Plus Alpha e por aí veio. 1, 2 e 3 por diversos anos, que não foi pela Capcom, né? Foi por uma desenvolvedora chamada Arika, que daí eles finalmente inseriram Street Fighter no universo 3D. Que não ficou legal. A ideia foi ótima, porém a execução foi péssima, porque o jogo ficou muito mais lento, ficou muito mais difícil de você dar golpes especiais. Saiu para PlayStation 1, não foi? Saiu para PlayStation 1 e fliperamas. Aí nós tivemos aí versões, na maioria deles versões para consoles caseiros. O Capcom Fighting Evolution, que saiu em 2004. Street Fighter vs Mega Man, minha gente, tem alguns aí, eu gosto muito de Street Fighter, mas algumas coisas eles pecam, né? Tem Street Fighter vs X-Men, Marvel vs Capcom, né? Como é que chama aquela versão japonesa que você me tinha me dito? Capcom vs Tatsunoko, que foi um jogo exclusivo do Nintendo Wii. Eu vi isso no YouTube, eu não conheço, é uma versão exclusiva, né? Eu joguei uma vez e posso falar, é bom. Tem aí um Street Fighter The Movie. Esse é baseado naquele filme dos anos 90. Eles tentaram usar uma captura por fotografia, igual era feito Mortal Kombat. Porém, a execução não foi tão primorosa quanto Mortal Kombat. Logo, é um jogo que nós recomendamos que você fique longe. E aí, mais alguns derivados: Capcom vs SNK, SNK vs Capcom, SVC Tchau. Sim. Tem uma versão, Júnior. Coloca uma fotinha aqui do Street Fighter 2010, que não tem nada a ver com Street Fighter. É muito gozado de tão cômico, chega a ser cômico. Mas pra você ver um videozinho no YouTube não dá nada. Por hoje é só, mas teremos mais programas falando sobre Street Fighter, sobre curiosidades, sobre a história, sobre toda a mitologia. Eu também, eu cresci jogando isso aí e ainda jogo. Mas enfim, gente, muito obrigado a todos vocês telespectadores, espero que tenham gostado, espero que tenha sido informativo. Um bom fim de semana a todos vocês e nos vemos no próximo Sim de Nerd. Um grande abraço.